Tá, parece que teve um terremoto e parece que virou muitas coisas de ponta cabeça nesse país e que a gente ainda está num processo de compreender tudo o que aconteceu e tudo que ainda pode acontecer nesse país. Porque nós não temos uma governança normal nesse país. É algo totalmente inesperado. Ainda ontem, me parece que conseguiram aprovar a CPI da Petrobras. Hoje. Veja, uma coisa absurda, porque a primeira coisa que ele tenta fazer é jogar a responsabilidade da sua incapacidade diuturnamente em cima dos outros. Quando o Pedro Parente adotou a PPI, o preço de paridade internacional, ele não levou para o Congresso Nacional, não foi numa conferência da ONU, não foi no Senado, foi uma decisão do presidente da Petrobras, certamente ouvido o Conselho da Petrobras, se é que ouviu, e tomou a decisão a pretexto de que era preciso salvar a Petrobras. Da mesma forma, eles tomaram a decisão de privatizar a BR, dizendo que era preciso ter mais competitividade, e quanto mais competitividade, mais o preço do combustível ia parar. E o preço do combustível não para, na verdade, é de subir. Significa que algo está muito errado nesse país. O Bolsonaro poderia, com uma canetada, como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Ele poderia ouvir o conselho da Petrobras e reduzir o preço. Se ele tivesse qualquer dúvida, ele poderia reunir o Conselho Nacional de Política Energética, o Conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, e ele, presidente, tomar a decisão de que era preciso reduzir em benefício da sociedade brasileira. Não, mas ele faz muita bravata e mantém o preço alto porque ele não quer brigar com os acionistas, que são os que ficam com o lucro que a Petrobras está tendo, que é exorbitante. Nada para o reinvestimento na empresa, nada para melhorar a vida do povo e tudo para os acionistas que estão recebendo dividendos que demorou muitos anos para receber o nosso governo, porque a nossa prioridade não era só os acionistas, era a Petrobras se transformar numa grande empresa, não de petróleo, mas de uma grande empresa de energia. Eles estão desmontando isso e vão tentar criar todas as confusões possíveis para ver se eles conseguem propor a privatização da Petrobras, quem sabe ainda este ano, como fizeram da forma mais vergonhosa possível o processo de privatização da Eletrobras. Pois bem, então nós estamos num processo de reconstrução do país. Se a gente está falando de reconstrução, a gente deveria comparar essa diretriz que o Aloysio Mercadante fez a apresentação para nós aqui, como se fosse a construção de uma casa. E todo mundo aqui, mesmo não sendo engenheiro, sabe que a casa começa por um bom alicerce. Se a gente quiser uma casa segura, a gente tem que fazer um bom alicerce, senão qualquer vento derruba a nossa casa. Então esse aqui é apenas um alicerce. Nós vamos ter que construir a casa ao longo do tempo, ouvindo as pessoas através da plataforma, mas o mais importante é executando a política que nós quisermos se nós ganharmos as eleições. Porque mesmo a lista de todo o material que a gente colocou aqui para comprar material, muitas vezes a gente não encontra o que está aqui. A gente vai ter que fazer mudança. A gente nem sempre pode fazer tudo. Em alguma coisa a gente vai poder mais, em alguma coisa a gente vai poder fazer menos. Essa é a arte de governar, com aquilo que você tem na mão e com aquilo que você tem capacidade de construir o novo. Nós vamos ter que ter os tijolos dessa parede, que significa acabar com a fome outra vez nesse país. Nós vamos ter que ter os tijolos, que significa aumentar o salário mínimo, e nós vamos construindo tijolo por tijolo até chegar na cobertura da casa, que é o material da soberania. Esse país precisa voltar a ser soberano. E um país não será soberano apenas porque ele cuida da sua fronteira, cuida do seu espaço aéreo, cuida da sua fronteira marítima. Não.
O país será soberano quando o seu povo for respeitado, quando o seu povo tiver emprego, quando o seu povo tiver educação, quando o seu povo tiver salário, quando o seu povo comer, quando o seu povo tiver saúde, quando o povo tiver conquistado uma cidadania digna que todo ser humano tem direito, que está na nossa Constituição, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que está inclusive na Bíblia. Eu falo sempre isso. Está na Bíblia. Tudo o que a gente quer, a gente encontra na Constituição, na Bíblia e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O problema é que nós não conseguimos construir esse mundo que já está escrito. E o desafio nosso para construir isso aqui é ganhar as eleições. Todo mundo sabe que eleição e mineração, a gente só vai saber o resultado depois da apuração, né? E nós sabemos que a eleição não é uma eleição qualquer. Nós temos um cidadão desequilibrado, um cidadão do mal, um cidadão que não foi capaz de derramar uma única lágrima por 670 mil vítimas do Covid, um cidadão que durante o tempo inteiro menosprezou o conhecimento científico, menosprezou o conhecimento de toda a medicina, menosprezou os laboratórios do Fiocruz e do Butantan, que são altamente qualificados, e negligenciou o SUS, não tendo nenhuma fé naquele instrumento de saúde que o Alckmin foi o relator da lei, ou seja, e graças ao heroísmo dos nossos funcionários, dos nossos médicos, o SUS conseguiu salvar milhões de brasileiros sem a ajuda do governo. Esse governo que está aí vai terminar o seu mandato. Ele nunca recebeu os dirigentes sindicais, ele nunca recebeu os governadores, ele nunca recebeu os prefeitos, ele nunca recebeu nenhum movimento social, ele nunca atendeu ninguém da sociedade, nunca recebeu movimento de mulheres, movimento de negro, movimento de pesca, movimento do sem terra, movimento da CONTAG, nunca. É um presidente que não conversa com a sociedade brasileira. É um presidente que não conversa com o Brasil. Sabe, inventou uma coisa nova que deve ser extraordinária para ele, que ele deve ter uma fábrica ou deve ser sócio de uma fábrica de motocicleta. Porque eu tenho 76 anos, nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada motociata. Quando eu vi a primeira vez o Bolsonaro vai fazer uma motociata, eu fiquei esperando que era alguém que vinha de outro planeta fazer alguma coisa, porque carreata eu sabia, passeata eu sabia, sabe? Correr da polícia a gente sabia, mas motociata eu não conhecia. E esse cidadão, a última decisão dele impensada, mostrando que ele é um cidadão desumano, foi o que aconteceu com a chuva no Nordeste brasileiro e, sobretudo, no estado de Pernambuco. Mais de 130 pessoas morreram. E esse cidadão foi lá, sobrevoou, nem desceu e foi para Santa Catarina andar de jet ski. Depois foi fazer motociata em Los Angeles ou em Miami, não sei aonde. Ou seja, era uma demonstração que nós não estávamos habituados a ter pessoas assim. Nós, por mais divergente que tivéssemos entre nós, a gente respeitava, a gente se cumprimentava, a gente visitava uma pessoa. Ele não tem isso. Ele efetivamente é algo que precisa ser estudado, da onde surgiu essa figura, de que planeta ele veio. Porque, inclusive, é uma coisa fantástica, ou seja, ele prima pela necessidade de contar mentira. Ele é compulsivo. Não se preocupa de falar com a imprensa, até porque ele não quer responder pergunta. Ele quer dizer o que ele pensa, sem que haja pergunta. Por isso que ele faz as lives dele toda quinta-feira. E nessa eleição, veja que absurdo, gente. Ele teve 28 anos de mandato, mais 4 de vereadores.
Esse cidadão foi eleito desde 98 até 2018 pela urna eletrônica. Ele foi eleito, o filho dele foi eleito vereador, o outro foi eleito deputado e o outro senador pela urna eletrônica. E esse cidadão, quando começa a colocar sob suspeição a urna eletrônica, ele não está colocando em suspensão a urna eletrônica. Ele está colocando em suspensão a sociedade brasileira, porque ela é quem vai tirar ele do governo e vai recuperar a democratização do país. Um programa de governo, ele pode ser executado em sua plenitude. Eu queria lembrar vocês que em 2006, quando eu fui disputar as eleições, eu tinha pedido para a minha assessoria fazer o levantamento se aquilo que a gente tinha prometido em 2003 tinha sido cumprido, e nós conseguimos fazer mais do que a gente tinha colocado no programa. Porque eu aprendi no movimento sindical que um programa de governo, a gente não pode ser, sabe, irresponsável de propor coisa que a gente já sabe que não vai executar. Se você coloca coisa que você sabe que não vai conseguir, não coloque. Porque se você não fizer, você vai ser cobrado pela sua ineficiência, pela sua ineficácia, pela sua incompetência, para ter mais claro. Então é importante que a gente coloque o menos para fazer o máximo e não o máximo para fazer o menos. E isso me possibilitou. Veja, é muito difícil. Quando nós anunciamos o Minha Casa Minha Vida, eu conversei com a Dilma e com o Guido em março, para a gente começar a fazer o programa. A Dilma levou 1 ano para estruturar esse programa, conversando com o prefeito, conversando com o governador, conversando com outros ministros, ou seja, então nós vamos ter 4 anos de mandato. Nós vamos ter 4 anos de mandato. A nossa sorte é que nós não precisamos perder 1 ano para aprender a sentar na cadeira. Essa bunda aqui já está hábil de sentar em cadeira. Já estamos há muito tempo. Aliás, eu acho que a cadeira que está lá foi eu que comprei. Então, se ela estiver lá, é só passar um gel e sentar na bicha. Segundo, o Alckmin tem experiência demais, porque o Alckmin não governou um Estado. Ele governou um Estado com 43, 44, 46 milhões de pessoas, um Estado mais importante da Federação, e não governou uma vez. Ele gosta de governar, porque ele governou de 98 a 2002, se elegeu em 2002, depois saiu, depois entrou o Serra, e aí eu pensei que ele não ia votar, ele votou outra vez, e governou mais dessa vez, e governou mais outra vez. Governou 4 vezes, 5 vezes o governo de São Paulo. Então nós não vamos ter problema de executar o nosso programa. E o Alckmin sabe, eu tenho dito isso, a gente não vai ter tempo de ficar filosofando. Por isso que eu disse, a gente vai ter que no primeiro mês de governo construir o nosso pacto federativo. Eu quero juntar os 27 governadores, quero saber o que eles têm de projeto de infraestrutura, sobretudo na questão da saúde, da educação, para que a gente não perca tempo. Dinheiro a gente vai arrumar. E não pergunta agora, que eu não vou dizer para vocês, porque senão vocês vão querer já o dinheiro. Não. A gente vai deixar primeiro ganhar para a gente começar a administrar. Eu, então, só tenho que parabenizar os partidos que construíram esse programa. Certamente tem gente que acha que não está tudo que eu queria. O Suplicy mesmo veio aqui fazer uma reclamação. Ele está correto, porque se eu fosse responsável pelo prêmio Nobel, eu já tinha te dado o prêmio Nobel, sabe? Do cara que mais. Se o Suplicy não fosse brasileiro, se ele fosse de outro país, a abnegação dele, a dedicação dele, sabe, nesses 40 anos de querer, sabe, uma renda básica. Ou seja, ele já teria ganhado o prêmio Nobel umas 10 vezes. Como ele é brasileiro e nós nunca ganhamos, nem os nossos mais importantes escritores ganharam, a gente vai aguardar para ver se um dia, Eduardo,
a gente tem força para dizer: Eduardo vai ganhar o Prêmio Nobel de Combate à Fome. Porque se tem um cara que se dedicou a escrever, a ler, a viajar, a fazer palestra, sabe? E eu acho, Eduardo, que você tem que saber o seguinte: se tem um cara que tem o reconhecimento do nosso partido, e eu acho que o reconhecimento da sociedade brasileira preocupado com esse tema é você. E por isso eu quero parabenizar o Aloysio Mercadante e a equipe que fez de ter colocado aqui a questão da renda básica, Eduardo. E se Deus quiser, nós haveremos de implantá-la um dia no país. Porque depois que aconteceu o Covid, ficou mais claro para a humanidade, e ficou mais claro para a humanidade depois da evolução tecnológica nesse mundo maluco digital, que tem uma parcela da humanidade que não vai ter emprego, que não vai ter espaço. Um cara como eu vai ser os inúteis, porque não sabe trabalhar no mundo digital. Ou seja, a gente não vai ter muito emprego, porque a tecnologia vai ocupando o nosso espaço. Cada vez menos gente, cada vez mais máquina, cada vez menos gente, cada vez mais máquina. E agora nem máquina. Agora é tudo assim, uma loucura que a gente não sabe como acontece. Então vai chegar o momento que alguém vai ter que ter responsabilidade pelo emprego. Quem é que tem que assumir a responsabilidade? É o Estado. Que foi o que aconteceu com a Covid. Se os estados não assumirem a responsabilidade, e muitos estados tiveram que alargar a sua base monetária, se endividar para colocar dinheiro para cuidar do povo. Quando o Estado faz isso, ele demonstra claramente que ele tem que assumir a responsabilidade por aqueles que não tiveram chance. E tem muita gente nesse país que não teve chance. Ou seja, quando se acabou a escravidão nesse país, se esperava que o humanismo das pessoas da época que fosse tratar de formar, de educar e de dar emprego. Não, mas jogaram na sarjeta para ser chamado de vagabundo e passaram a responsabilizar o povo negro por tudo que acontecia de desgraça desse país. As mulheres é a mesma coisa, e sobretudo as mulheres mais pobres, as mulheres que são mães. Eu não falo mais mãe solteira, porque o Papa diz que não tem mãe solteira. Tem mãe. Não importa se ela está casada, importa que ela é mãe. Então, se o Estado não cuida dessa gente, sabe, e diferentemente do Auxílio Brasil, o Bolsa Família não era um programa menor. O Bolsa Família levava em conta a família, levava em conta a frequência das crianças da escola, levava em conta a vacinação das crianças, levava em conta o tratamento da mulher gestante, que ela tinha que passar pelos exames que toda mulher tem que passar, senão perderia o plano. Então era um programa que tinha responsabilidade social, não era apenas dar o dinheiro, era cuidar das pessoas. Porque uma coisa que o Alckmin e eu vamos fazer não é governar, a gente vai querer cuidar desse país, cuidar desse povo, adotar esse povo, para mostrar que ele tem chance. Então, as coisas que a gente coloca aqui, de acabar com a fome, nós já provamos que é possível. Nós já provamos que é possível. Nós já provamos que é possível reduzir a inflação, reduzir a taxa de juros. Nós já provamos que é possível esse país voltar a ser um país, sabe, de importância mundial. Tudo isso já está provado. E eu ontem tive uma conversa com o Alckmin, o Haddad estava junto com alguns empresários. E eu, com muita falta de humildade, porque não tive nenhuma humildade, eu dizia: quem nesse país tem mais autoridade de recuperar esse país do que o Alckmin e eu? Mas pega a classe política brasileira, pega os partidos políticos. Ninguém nesse país tem. Primeiro, os partidos apoiando o que nós temos. Segundo, o governo social apoiando o que nós temos. Segundo, a experiência gerencial que nós temos para cuidar da coisa pública. Nós não precisamos de tempo para aprender. O que nós precisamos é apenas utilizar o tempo que temos para executar. E tudo isso que está aqui, é possível ser cumprido. Tudo isso que está aqui. Até porque nós queremos passar a ideia de que esse país não é nosso.
Quando a gente se toma a decisão de fazer uma plataforma, é porque nesse país, quando a gente ganha eleição, a gente acha que é dono das coisas. A gente tem um grupinho que faz as coisas, faz a lei, faz o projeto. Não, nós não queremos mais isso. Nós queremos que a sociedade brasileira assuma a plenitude da sua responsabilidade e diga: eu elegi vocês, mas eu quero participar da minha governança. Eu quero dar o meu pitaco, eu quero dar o meu palpite. E nós estamos dando uma demonstração. Nós não temos medo. Nós não temos medo. E eles têm que se preparar, porque o orçamento da União, nós vamos reproduzir a plataforma para construir o orçamento nacional. Nós já tivemos sucesso extraordinário nas prefeituras, não sei quantas estão fazendo agora, mas não dá para a gente recuperar esse país com orçamento secreto. Não dá, efetivamente não dá. Por isso, na defesa do nosso programa, eu e o Aco vamos ter que fazer propaganda dos nossos deputados. A gente não vai pedir voto apenas para nós. A gente vai tentar mostrar a importância do povo brasileiro votar em deputados e deputadas e senadores que pensam como nós, que defendem um programa como esse, para que a gente, chegando no dia D, a gente possa ter uma maioria qualificada para a gente fazer as mudanças que o país precisa. Eu quero mais uma vez agradecer, Luiz, a tua coordenação, ao papel da Fundação Perseu Abramo, ao papel do PT, ao papel dos partidos que estão aqui nessa mesa, e dizer para vocês é o seguinte: sem vocês, nós não conseguiremos governar esse país. Nós vamos precisar de todos vocês, para que a gente possa governar esse país e fazer com que não apenas a democracia seja reconquistada, mas a cidadania plena do povo brasileiro seja reconquistada. Por isso, obrigado a todos os companheiros. Eu nem sei.